Senhor, é com tanta alegria que nós estamos aqui glorificando, dignificando o Teu nome nessa noite, porque o Senhor é tudo para nós, assim como acabamos de cantar. Por isso que nós nos juntamos aqui, Senhor Deus, para engrandecer o Teu nome. Por isso, Senhor Deus, que agradecemos pela obra que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. Por isso que estamos aqui, nos reservando a esse tempo tão profundo, Senhor Deus, de poder te agradecer e louvar o Teu nome. Mas nós queremos, Senhor Deus, sermos abençoados pela Tua palavra nessa noite e dentro desse instante que teremos aqui, Pai, nos abençoa, que o nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, suscetível e disponível ao Teu Espírito e que nós sejamos, ó Pai, edificados mediante a Sua grande e tremenda bondade sobre nós nessa noite. Assim que nós oramos e te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós viemos então nesse nosso mês de novembro, mês que nós mais uma vez separamos para tratar e abordar de adoração, e nesse mês a nossa proposta, nossa busca como igreja dirigida nesse tema, como Deus quer, adoração como Deus quer. Nos últimos meses nós acabamos passando por uma sequência natural que nos trouxe até esse tema e é um tema de grande aproveitamento para nós. Lá em setembro a gente conversou sobre a graça de Deus, e a graça é esse algo tremendo e poderoso destinada para quem não merecia nada. E então em outubro nós refletimos sobre o orgulho, que trata-se de um processo de nos voltarmos para Deus, esvaziando de nós mesmos, abrindo mão do nosso ego, buscando esse caminho de esvaziamento. E nós concluímos essa nossa caminhada de outubro, refletindo numa mensagem que falou sobre o trono do nosso coração, sobre quem está lá no trono. E todo esse cenário, ele criou um ambiente muito propício para a gente pensar nesse mês, conversar sobre adoração e refletir sobre o que Deus quer. Primeiro domingo do mês, Rafael pregou aqui e nós passamos aqui por umas definições importantes sobre o que é adoração, sobre quem devemos adorar e por que devemos adorar. E ainda naquela noite o Rafa também falou sobre 3 aspectos dessa adoração, tentando sim construir e entender como Deus deseja a adoração. 3 aspectos acerca de como Deus deseja que essa adoração seja. A gente naquela noite passou por isso olhando para o texto de Salmo 95 em conjunto com João 4, 23. Semana passada nós paramos um instante para refletir sobre a ceia do Senhor, dado o domingo especial que nós tivemos. Mas hoje nós seguimos para explorar mais desses aspectos sobre como nós devemos adorar. E é aí que nós então vamos continuar nessa sequência de olhar alguns aspectos a mais, no sentido de nos ajudar a nos construir, a nos edificar nessa caminhada do que é e deve ser a nossa adoração a Deus. Lá naquele primeiro domingo, a gente refletiu sobre a adoração como um ato supremo de valorização de qualquer coisa, ou seja, algo para o qual nós olhamos, nós vemos, enxergamos valor, e por conta disso, a adoração, o envolvimento de adoração acontece. E de uma forma prática, o que a gente pode tentar trazer para nós a respeito disso? A adoração, ela é um reconhecimento, uma percepção, porque por mais que algo tenha um valor, esse valor pode ou não ser percebido por alguém. Eu posso estar aqui nessa noite reconhecendo a grandeza de Deus, louvando a Ele, percebendo tudo o que Ele é para mim, e eu adoro a Ele porque eu percebo essa grandeza, e eu reconheço essa grandeza, e diante dela eu me rendo. Mas talvez alguém muito distante de mim ou próximo a mim pode olhar para esse mesmo Deus ao qual eu estou adorando e ele não entende todo esse valor relacionado a esse Deus.
Então nós vamos e começamos a entender que esse algo de maior valor, essa valorização, ela passa por esse reconhecimento, por essa percepção de um algo não comum, ou seja, de algo extraordinário. A gente entende que é algo fora do comum e por causa de ser extraordinário, reorienta o nosso olhar para esse algo ao qual estamos dispostos a adorar. E essa reorientação também leva a gente a uma mudança de atitude, a uma postura diferente diante desse ser adorado. Então nós precisamos entender isso. A gente observa, a gente entende o valor, a gente reconhece esse valor. Diante desse valor, a gente traz isso como algo que marca a nossa vida, a nossa experiência, e diante, em resposta a esse valor, a gente muda a nossa atitude, a nossa postura desse algo do qual nós adoramos. Então nós podemos trazer essa leitura e entender para qualquer algo que seja adorado, simples assim, não é? Uma pessoa que tenha um outro caminho, que seja religiosa, de uma religião que não tem a ver com Deus, ela de alguma forma ela reconheceu naquela busca, naquele caminho, algo que deva receber a devoção dela, algo que é extraordinário para ela e algo do qual leva ela a essa atitude de adoração. Mas tem outras pessoas que às vezes olham para um filho e eles não dizem que aquele filho é um ídolo, é um Deus, mas elas têm aquele filho como algo da sua contemplação, algo da sua maior e mais profunda admiração, que galga assim a um ponto, a um aspecto de ser algo do qual receba a sua adoração. Ela reconhece que o seu filho é muito profundo, é muito especial, é muito acima de todos, tem algo especial nesse seu filho, que leva ela a adotar uma postura de orientar toda a vida dela na direção do quê? De tornar aquele filho como algo da sua entrega, da sua busca, da sua dedicação profunda, acima de qualquer outra coisa. Um outro objeto também, talvez os mais comuns, a gente vai ver pessoas que às vezes pegam um carro, a pessoa gosta muito desse carro, ela reconhece que é um carro que seja ele do último tipo, ou seja um carro muito antigo, ela gosta desse carro, ela valoriza esse carro, ela entende algo extraordinário com relação a esse objeto, sim, inanimado, sim, mas algo em comum, e ela toma uma atitude de se dedicar a esse carro. Ela passa longas horas com esse carro, ela se dedica em recursos, em possibilidades a esse carro, e esse carro vira então o objeto da sua dedicação mais profunda. E aí nós vamos poder ir para muitos outros exemplos. Tem pessoas que olham para um trabalho, olham para uma carreira e não abrem mais mão de nada mais nas suas vidas em prol desse trabalho. Esse trabalho começa a assumir uma posição diferenciada e acima de todas as outras da sua vida? Sim. Outras pessoas olham para o próprio corpo, elas se acham muito belas, muito bonitas, muito atraentes, e elas pensam que por mais bonitas que elas sejam, elas podem ser mais bonitas, e elas se lançam a um caminho de vaidade, de busca de quererem ficar cada vez mais belas, mais bonitas, e do nada, a sua própria contemplação pessoal daquilo que elas veem em si mesmas se torna um objeto fim, algo da sua maior dedicação. Um estilo de vida, a gente pode pensar assim, muitos fazem também disso um alvo de dedicação profunda, porque quando nós estamos falando de adoração, desde lá daquele domingo, nós já vimos que a adoração é esse aspecto do todo, do completo, do integral, e é algo, quando nós falamos de dedicação, uma dedicação por inteiro, uma dedicação às últimas consequências. Tem pessoas que olham para um estilo de vida e elas querem abraçar isso acima de qualquer coisa assim. Outras que ainda se voltam a si mesmas e vivem um culto à sua própria personalidade. Elas são muito presunçosas, elas se acham muito acima das outras, muito especiais, muito distintas, muito singulares, e por isso elas vivem essa atitude. E nós vemos que essa dedicação a algo, ela vai gerar algumas atitudes que expressam essa adoração. Eu listei aqui algumas que eu menciono. Uma veneração. O que é uma veneração? Uma veneração é quando você se encanta por algo. É quando você contempla algo e aquilo te saca, te tira da sua realidade. É algo pelo qual você se rende, algo que te atrai, algo que mexe com você, algo que te tira de todas as outras prioridades, algo que te leva você a encher os teus olhos, enche os teus olhos e de fato você se torna um refém disso.
A adoração também, uma expressão de adoração é o quê? Quando você investe tempo, ou seja, você olha para algo e fala, merece dentro do meu julgamento, isso é muito importante, isso é da maior relevância, eu gasto tempo aqui sem pensar duas vezes, eu paro outras coisas porque eu quero passar tempo investido nisso. Às vezes eu tenho coisas até importantes para fazer, mas eu ainda paro porque eu me estou diante de algo que eu enxergo que requer a dedicação e investimento do meu tempo, sim. Algo que também toma o investimento dos nossos recursos, porque a gente enxerga, vale a pena, é válido, merece o meu investimento do que eu tenho em prol disso. Algo que toma também o investimento do nosso esforço. Algo do qual a gente abre mão, a gente se sacrifica em prol daquilo do qual está diante de nós, e a gente então começa a viver esse caminho de se esforçar. E quando nós vamos vendo essas expressões de investimentos, tem a ver com tudo aquilo que a gente abre mão em prol desse algo do qual nós estamos diante. Estamos diante dele, e ele saca a nossa atenção, ele rouba toda a nossa dedicação. E toda uma outra atitude de adoração também é o ato do quê? A gente poderia dizer aqui como um ato de culto, porque você presta um culto àquilo. Às vezes a gente vincula a ideia do culto, essa ideia da reunião coletiva que nós temos com relação a Deus. Mas um culto é aquilo do qual você gosta de falar daquilo, você gosta de destacar aquilo, você gosta de contar os aspectos do qual você vive com aquilo, do qual você experimenta com aquilo, você exalta aquilo, você bota aquilo para cima, está sempre no seu discurso, está sempre na sua fala, está sempre nas suas conversas, nos seus encontros. Ou seja, são encontros informais, são encontros com pessoas, mas aquilo está tão definido no seu coração, está tão construído e articulado, estabelecido no seu coração, que é o seu grande entusiasmo, que é a sua grande vontade de falar. Você quer botar tudo aquilo para fora e passar falando, há muito tempo falando daquilo. Irmãos, nós vemos aqui vários aspectos que contam, que falam sobre expressões de adoração, porque tem a ver com isso que nós vimos no primeiro dia lá, de novembro. Adoração é esse ato integral que envolve todo o nosso ser. A gente não tem essa expressão de que você é meio adorador, você é um adorador mais ou menos, porque aquilo do qual rouba a tua atenção, aquilo do qual está estabelecido como algo do seu maior valor, supremo sobre todas as coisas, é algo do qual sim você vai se doar por inteiro para aquilo. E nós precisamos pensar nisso, porque já a partir disso, nós já podemos deixar que o Espírito Santo nos ajude a olhar para nós, para dentro dos nossos corações, para o nosso dia a dia, para investigar sobre aonde estão sendo canalizadas na maior parte do tempo, a maior soma dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa dedicação, do que nós gostamos de falar, do que enche os nossos olhos, do que nos saca da realidade, do que nos coloca para viver essas expressões tão profundas. E algo que também nós vimos nesses primeiros dias, todos nós experimentamos algum tipo de adoração. Por quê? Porque Deus, irmãos, Deus criou o homem para ser um adorador. Se ele vai estar dedicado à sua adoração correta que cabe a Deus, é um aspecto. Mas como foi criado ele para adorar, para cultivar, para construir toda essa rede de experiências voltado a algo que está definido, estabelecido no seu coração, está no trono do seu coração, o homem, ele foi feito para ser um adorador. Todos nós somos adoradores, e toda a nossa pergunta, nós vamos voltar a ela, tudo depende de quem nós estamos adorando, ou em outras palavras quem que está no trono do nosso coração. Porque ou é Deus que está lá no trono do nosso coração, ou somos nós mesmos que nos colocamos no trono do coração, do nosso coração. Talvez você me pergunte assim, pastor, mas você falou e sugestionou aí que talvez possam haver vários outros aspectos de adoração. Como isso pode funcionar se você só mencionou Deus ou você mesmo? Tem a ver com o aspecto de pensarmos que ou Deus está no trono do nosso coração, ou nós nos assentamos lá e trazemos e estabelecemos ídolos para as nossas vidas. Mas são ídolos conforme a nossa definição, a nossa construção sobre eles. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender muito bem sobre a adoração. Entender e diferenciar, porque a depender de quem estiver no trono, a nossa adoração, a adoração mudará no nosso aspecto de vida. Conceitualmente, quando nós pensamos sobre adoração, dentro daquilo que nós estamos acostumados a pensar,
tem a ver com quando o homem está no trono do seu próprio coração. Tem um texto do Antigo Testamento muito interessante, você pode depois se dedicar em ler ele na sua casa, no seu devocional. Jeremias 10, de 1 a 16, que o título desse texto é Deus e os ídolos. Deus e os ídolos é o que esse texto fala. E lá o profeta ele vai fazer uma abordagem muito interessante. Porque o grande assunto do profeta é mais ou menos assim, é um tom irônico que ele fala. Ele fala algo mais ou menos assim, olha como é interessante, o homem ele vai lá, ele pega um pedaço de madeira, ele pega alguma ferramenta, ele esculpe ali aquele ídolo, ele dá uma demão ali de algum cobre, algum metal, algo precioso, e aí ele pega aquilo que ele mesmo fez com as suas próprias mãos e diz, está aqui o meu ídolo, está aqui aquele ao qual eu vou adorar. Está aqui diante das minhas mãos aquilo que eu mesmo fiz e ao qual agora eu vou me dedicar em adorar Ele mesmo. E o texto ele trata desse aspecto irônico porque ele representa exatamente como falsos ídolos, eles são vazios, eles são mortos em si mesmos, porque eles são os produtos feitos pelas próprias mãos dos homens. E como pode ser que o homem venha a experimentar tudo isso? E isso é a coisa mais simples de acontecer, porque nós não precisamos, irmãos, pegar algo de pedra ou de madeira e esculpir para dizer assim, estamos fazendo os nossos ídolos. Porque se no nosso coração nós definirmos prioridades, que nós vamos nos dedicar, vamos investir tempo, dinheiro, recursos, vamos amar, vamos nos entregar por aquilo, e nós construímos esses ídolos no nosso próprio coração. Nós estabelecemos a quem nós vamos venerar, contemplar, se dedicar, a quem nós vamos empregar os nossos esforços, os nossos intentos. Nós vamos dizer a esses ídolos como nós queremos que eles ou sejam. Isso é tão complicado, irmãos, que tem muita gente que tenta pegar o nosso Deus e tenta fazer de Deus um ídolo. Porque ele fala assim, eu quero adorar a Deus, mas eu quero que Deus seja do jeito que eu quero que Ele seja. Então é como se ele tentasse pegar Deus e falasse, vem cá Deus, eu quero o teu amor, mas eu não quero a tua justiça. Vem cá Deus, eu concordo com algumas coisas que a tua palavra me diz, mas outras eu prefiro não ler, prefiro não conhecer, porque eu quero que você seja do jeito que eu quero que você seja. Essa é a leitura habitual dos ídolos, é quando o nosso coração quer construir os ídolos ao qual ele quer adorar. Calvino disse que uma vez ele proferiu essa frase dizendo que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque é esse coração que se volta a coisas criadas que não devem ser adoradas, conforme nós vimos naquele dia, mas quer fazer deles ídolos, ou outras coisas que Deus nos deu para que a gente faça algo maravilhoso delas, para que a gente mostre a glória delas para o mundo. Deus nos deu possibilidades e a gente toma elas e quer torná-lo ídolos. Por quê? Porque lá no coração não existe essa rendição ao Senhor. Mas a outra forma de adoração acontecer é quando Deus está no trono, porque quando Deus está no trono, eu reconheço que Deus é um Deus vivo, Deus tem a sua própria vontade, Deus nos ensina e nos fala como Ele quer ser adorado, Deus Ele olha para nós e busca a nossa submissão de estar diante dEle, como pessoas que querem de fato honrá-lo, adorá-lo, como Ele quer de fato ser adorado. Então percebe como as coisas são diferentes? Na experiência como humana, a experiência de adoração é o adorador que é o centro da situação, porque ele que define a quem ele quer adorar, como ele quer adorar, ao qual ídolo ele vai construir para adorar, porque ele está no trono da situação, do seu próprio coração. Mas quando Deus está no trono do coração, a história ela é totalmente diferente, porque o caminho ele é inverso, é aquele caminho de se render e querer ouvir a Deus para adorá-lo como Ele quer ser adorado. E de fato, isso é algo do qual nós precisamos entender muito bem, porque tem a ver com a forma da qual todos nós caminhamos. Quando o homem é o foco, quando o homem está no trono, ele é o foco da adoração. Porque o foco da adoração é o adorador, mas quando Deus de fato está no trono, é Ele quem vai levar esse caminho de tudo ser diferente. E aí em que tudo vai
se desenrolar em ser conforme a vontade de Deus, porque é um Deus vivo, é um Deus que tem vontade própria. E assim como Jeremias 10 nos aponta, é Ele quem define como essa experiência da adoração vai ser. É por isso que nós temos nos esforçado, irmãos, em pensar e refletir nesses dias sobre a adoração como Deus, de fato, Ele quer. Nós devemos nos atentar para isso, nos dedicar para isso, entender a importância disso. Porque nós fomos chamados para viver uma vida que manifeste a glória de Deus. Mas a manifestação da glória de Deus em nós, ela é precedida da adoração. Nós somos chamados para manifestar a glória de Deus, mas nós só vamos manifestar a glória de Deus se nós somos verdadeiros adoradores do nosso Deus. Se de fato Deus estiver no trono do nosso coração. Porque Deus, irmãos, Ele só manifesta a glória dEle onde Ele quer. E Deus, Ele não vai querer manifestar a glória dEle aonde Ele não governa. Ele não vai olhar para você querendo se valer dos seus ídolos e mostrar a sua glória por meio de uma vida que não está comprometida em honrá-lo, em centralizá-lo. Ele é Senhor, Ele governa sobre todas as coisas, Ele domina sobre tudo, mas o campo do qual Deus está olhando para trabalhar é onde, na vida daquele verdadeiro adorador que o estabelece no trono do seu coração, e onde busca de fato adorar a Deus corretamente, da forma da qual Ele quer ser adorado. É assim que nós devemos pensar em todas essas coisas, e refletir de fato se nós temos sido os verdadeiros adoradores que o adorem como Ele quer, é de grande importância. É por isso, irmãos, que nós estamos nesse tempo de pensar sobre o reconhecimento do valor de Deus na nossa vida como algo extraordinário, como algo que é supremo, está acima de tudo, e algo que de fato tem me levado a uma mudança de atitude na minha própria vida, porque é isso que a adoração ela produz. A adoração ela vai produzir uma atitude diferente, um caminhar de vida diferente, porque alguém de fato reconheceu o valor de Deus, o estabeleceu no seu próprio coração e se rende ao governo desse Deus. Tem tudo a ver com o que nós temos visto nesse dia, uma adoração que ela é pessoal, particular, intimista, não é dirigida ao próprio Deus, experimentada na comunidade, sim, mas algo que acontece no espiritual de cada um, e algo que acontece segundo a verdade de Deus. Hoje nós cantamos aqui, não é? A verdade de Deus, ela vai sempre reinar, e essa verdade que deve nortear, assim como nós vimos nos últimos dias, esse caminho da nossa adoração. Então por isso que nós temos nos dedicado a essa extrema necessidade de pensar a adoração como Deus quer. E nós já vimos nesses dias 3 aspectos que tem a ver com adoração em espírito, adoração em verdade e adoração como algo comunitário, algo que nós experimentamos nos enriquecendo quando nos juntamos para buscar e adorar o nosso Deus. Mas hoje nós vamos ainda ver mais 2 aspectos aproveitando aqui nessa noite. Irmãos, algo que nós precisamos pensar, seguindo aqui, é que Deus Ele quer ser adorado por adoradores que de fato estão quebrantados diante dEle. Adoradores que estão de fato contritos diante dEle, dentro de uma outra palavra que a Bíblia nos fala. Em inúmeros versículos da palavra de Deus a gente vai ver que essa forma quebrantada é a forma da qual Deus quer que nós nos acheguemos a Ele. Por que isso? Porque o contrário do quebrantamento, o contrário do espírito contrito é o espírito altivo. É o espírito que justamente não quer reconhecer, não quer se render a Deus no trono do seu coração. É alguém que quer estabelecer o seu próprio caminho. Às vezes no verbal da boca ele pode até dizer que Deus está na situação, mas de alguma forma ele se assenta lá e ele não permite que Deus de fato reine sobre a vida dele. E ele está assentado ali, e às vezes ele busca até um caminho de um alto engano, porque ele é altivo, ele busca o seu próprio caminho, o seu próprio trajeto, ele não se rende em adorar a Deus, em se quebrantar diante de Deus, em se pôr à disposição e à mercê de ouvir o Senhor.
Ele não busca a verdade de Deus para nortear a sua experiência de adoração e de tudo mais que Deus vai fazer depois na vida dele. Ele não está interessado de fato em se achegar a Deus no íntimo do secreto do seu espírito, mas de alguma certa forma o grande interesse talvez dele é aquilo que o universo dos homens o produzam. Ele não se junta à igreja entendendo que aqui é uma grande experiência da qual Deus vai permitir acontecer, vai manifestar para que juntos a gente seja totalmente abençoados com o que cada um experimenta na sua forma pessoal de adorar a Deus. Mas de alguma forma ele cresce na experiência, ele busca no seu próprio caminho a forma de adorar a Deus no seu próprio modo. Ele é altivo e ele não se quebranta, mas a Bíblia vem nos dizer sobre estar quebrantado para se achegar a Deus. Eu vou ler aqui alguns versículos que nos apontam isso lá do Antigo Testamento. Salmo 51, 17 vai nos dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Os sacrifícios que naquele tempo do salmista eram ofertados, eram oferecidos a Deus, ele projeta essa linha de entender e estabelecer que o que agrada a Deus, o maior sacrifício, aquilo que acima dos sacrifícios que se faziam naquela época, os rituais que era próprio daquele momento, o espírito quebrantado era o campo de maior observação de Deus quando assistiam a todos que iam ali. E é por isso que ele diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, porque é o coração que está sedento por Deus. É o coração que quer ouvir a Deus. É o coração que quer perceber a Deus em tudo aquilo do qual ele está em busca de ouvir da parte de Deus. Isaías 57:15, outro versículo que vai nos dizer: assim diz o alto e sublime, o soberano, que vive para sempre e cujo nome é santo. Ele diz: habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Irmãos, isso é algo do que a gente pode ler e ver como o mais maravilhoso que há. O nosso Deus, o Criador do universo, o regente das estrelas, aquele que fez algo tão profundo e tão maravilhoso na experiência de formar o mundo do qual nós nos deparamos, e um mundo que demonstra a grandeza dele, ele está na sua majestosa experiência de ser quem ele é, mas mesmo sendo tão grande, tão gigantesco, tão além do que nós podemos até imaginar, ele se coloca para estar com aquele que está quebrantado, aquele que é humilde de espírito e contrito, segundo o que nos diz aqui. É no lugar de quebrantamento, é no lugar de submissão, é no lugar de esvaziamento que nós podemos experimentar, sim, esse ato de adorar a Deus da forma da qual Ele deseja ser adorado. Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os de espírito abatido. Um outro versículo que fala a mesma mensagem desse anterior de Isaías. Isaías 66:2, temos Deus dizendo aqui: é a este que eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha que importante aqui. Quando nós estamos entendendo essa figura do tremor, tem a ver com aquele que se rende. Se rende ao quê? Se rende à verdade de Deus, que nós já vimos aqui anteriormente. Ele treme diante da palavra dele, porque ele reconhece que Deus de fato é aquele que está no trono. E por estar no trono, ele respeita a palavra daquele rei que está no trono do seu coração. Ele treme diante da palavra porque ele honra, porque ele reconhece, porque ele se coloca em respeitar, em se submeter por completo. Isaías 61, um texto que aponta para a vinda do Messias, fala sobre Jesus, um texto que depois Jesus também vai abordar no Novo Testamento, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim e me ungiu. E ele me ungiu para algumas finalidades, o texto vai dizer, mas ele me ungiu entre elas para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Irmãos, nós já vimos aqui anteriormente no primeiro dia que
a adoração ela acontece por meio do comprometimento, a adoração acontece por meio do envolvimento, ou seja, por meio do relacionamento, e acontece por meio da submissão. Mas para tudo isso acontecer, não adianta a gente querer vir do jeito que a gente está e achar que vai dar tudo certo. A gente pode vir como está, mas a gente não deve permanecer de fato como estamos. Nós temos que viver essa realidade de se prostrar diante daquele que deve estar no trono dos nossos corações. Precisamos nos quebrantar diante dele, porque é só quebrantado que nós de fato vamos nos comprometer em abrir, em dedicar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, tudo o que somos em favor do nosso Rei Jesus. É só estando totalmente envolvido em relacionamento, querendo ouvi-lo, querendo ouvir a sua palavra, querendo considerar o que ele tem a dizer, para abraçar, para dizer é meu, eu quero, eu vou deixar que isso transforme a minha vida, eu vou deixar que isso module todo o caminho para onde eu vou permitir que essa palavra me renove. É só por meio desse caminho de quebrantamento que nós vamos experimentar o verdadeiro envolvimento e relacionamento com Deus. É só por meio da submissão, de se render, de esvaziar de nós mesmos, de entender que não somos nós, mas deve ser Ele que deve governar as nossas vidas, que nós vamos experimentar de fato o reinado dEle sobre a nossa vida, um reinado que vai nos levar aos grandes propósitos que Ele tem para nós. Gosto muito daquele cântico antigo que a gente cantou muitas vezes já, alguns aqui, que ele diz assim: quebranta, Senhor. Ele diz primeiramente: bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o adoram em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para que eu venha ministrar uma real adoração. Esse coração quebrantado que está vulnerável para adorar a Deus de verdade. Um coração que reconhece, percebe quem Deus é. Reconhece o quanto esse Deus é supremo, o quanto Ele é extraordinário, o quanto Ele é tudo para nós. E permite que, encontrando-se com Ele, saia dali diferente, com uma atitude diferente, com uma mudança de postura e de comportamento a respeito daquilo que ouve da parte dEle, porque sabe que o que Ele tem é bom, sabe que de fato Ele é o Rei, está interessado em se submeter a essa experiência, ser governado por esse Senhor. Eu ainda quero reler contigo algo muito profundo, muito abençoador, que está lá nas palavras de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, abra comigo, são 5 versículos. Nós vamos ler quando Jesus conta aquela tão famosa parábola do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano. Esse texto aqui, ele de uma maneira muito direta, ele fala exatamente sobre esse algo de buscar ao Senhor quebrantado, como isso acontece, como isso deve acontecer. Lucas 18, a partir do versículo 9, acompanhe comigo. Ele diz assim, a parábola do fariseu e do publicano. Perceba só os detalhes. Ele diz: para alguns que confiavam em sua própria justiça, ou seja, para alguns que se achavam muito bons, para alguns que se achavam muito religiosos, muito crentes, muito top. E, ao mesmo tempo que eles confiavam na sua própria justiça, eles também desprezavam os outros, se achavam superiores, eram altivos. A estes, Jesus contou essa parábola. Parábola que segue, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. E aqui eu paro para relembrar com você. O fariseu era aquele que era o religioso do seu tempo. Era aquele que era muito consagrado, muito dedicado, mas não era dedicado em se render e se quebrantar ao Senhor, geralmente, mas era alguém que se voltava em ser doutor da lei, alguém que conhecia muito a lei para praticar a lei, mas para ter notoriedade diante dos homens. Ele não estava preocupado em se render diante do Senhor, mas ele estava buscando uma visibilidade pessoal. Ele queria ser louvado e celebrado pela religião que ele cultivava na sua própria vida. Era alguém que gostava da visibilidade das pessoas. Um típico fariseu era esse. E o publicano era alguém que era visto pelo povo judeu como inimigo.
Por quê? Porque o publicano ele era alguém que cobrava impostos do povo judeu para Roma. E muitos deles eram corruptos, eles não cobravam apenas o que eles deviam cobrar a respeito de Roma, mas eles cobravam a mais, eles extorquiam, e era uma forma de eles experimentarem um enriquecimento ilícito. Então eles eram muito detestados pelo povo judeu, eles eram muito odiados de uma forma geral. E é sobre esses dois perfis de pessoas que a parábola que Jesus está contando, ela inclui. Então Jesus fala: 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. O simples fato de estar em pé é um ato de ele estar ali com a sua religião, com a sua prática, orgulhoso, muito certo, muito douto de que ele era o máximo, que ele era especial. E é esse homem com uma visibilidade, querendo ali se postular nessa situação, que ele vai orar: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros. E olha, nem mesmo como este publicano. Essa é a oração que esse fariseu faz no seguinte sentido de dizer: eu sou o máximo, eu te dou graças, eu agradeço por você me fazer tão especial, tão acima dos outros, me fazer diferenciado. E eu estou aqui, não é? No lugar de oração, ele se colocou para dizer para Deus o que ele queria dizer. Mas aí ele prossegue: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Eu sou o máximo, eu sou excelente. Mas o publicano ficou à distância. O publicano se sentia indigno. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essas são as puras palavras do publicano. E Jesus termina a sua parábola: eu digo a vocês que esse homem, o publicano, e não o outro fariseu, esse homem, o publicano, ele foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa parábola aqui, irmãos, ela exemplifica exatamente essa experiência da qual nós estamos refletindo sobre algo tão importante para a adoração, que é esse estar quebrantado diante de Deus. Porque aquele que está quebrantado, ele vai entender que diante do Deus santo, perfeito, majestoso, ele sempre será devedor, ele sempre é aquele que está em falta, ele sempre é aquele que está clamando por misericórdia, ele sempre é aquele que está reconhecendo o quanto ele precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele não vai se colocar como alguém altivo, como alguém do seu próprio orgulho, se voltando para si mesmo, mas alguém que se quebranta porque sabe que não tem nada a oferecer. Ele é realista em perceber que tudo aquilo que até ele poderia mencionar não é dele, não vem dele, como nós cantamos aqui hoje, nessa noite, não é? Tudo vem dele, é por ele, é para ele. Essa é a consciência nossa de adoração. São palavras que exemplificam exatamente essa condição de se quebrantar, de perceber que nada tem a ver conosco mesmo, mas tudo provém do Senhor, vem dele, porque ou ele criou, ou ele nos doou, ou ele nos permitiu, ou ele de alguma forma consentiu que estivesse em nós, mas não tem a ver conosco, não vem de nós, vem dele. E até o processo de continuar depois acontecer, quando nos envolve, depende dele, porque sem o Senhor nós não somos sustentados, nós não damos conta de continuar. Essas são as misericórdias de Deus que sempre estão pelas nossas vidas, e tudo deve ser para ele também. É por isso que nós cantamos aqui nessa noite: olha, ele exaltado, seja exaltado, porque quando nós cantamos verdadeiramente, com o coração, isso nós estamos dizendo: olha, toda exaltação, toda condição de elevação, aquele elevar-se é condicionado e dirigido àquele do qual, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele, que por graça e misericórdia me permite envolver na história para ser abençoado estando com ele. Mas é pura e simplesmente isso e nada mais que isso. É disso que tem a ver o coração quebrantado, sem o qual nós não adoramos a Deus, irmãos.
Nós não somos verdadeiros adoradores se não trouxermos a Deus um coração quebrantado, um coração pronto para ouvir, um coração pronto para aprender, um coração pronto para se esvaziar do seu eu mesmo e dizer: Pai, me ensina de novo, me reconduz, me traga para perto, me ajuda, me permita experimentar do teu jeito, da tua forma o que o Senhor tem para mim, porque eu creio, eu acredito, eu quero caminhar segundo o que o Senhor tem para mim e de nenhuma forma mais. É isso que deve estar nos nossos corações quando nós buscamos seguir esse caminho de adoração. Porque quebrantados nós vamos nos comprometer, nós vamos nos envolver, nós vamos nos submeter, nós vamos doar o nosso todo, o nosso integral virá fácil, não será nada do qual nós vamos ficar negociando. Tantos ficam negociando para de alguma forma buscar a Deus, porque de alguma forma há partes da sua vida da qual ainda não cederam ao senhorio de Deus nas suas vidas, e por isso não é Deus que ainda está nos seus corações, mas são eles mesmos que estão lá. Enquanto esse caminho persiste, a adoração verdadeira ela não acontece. Enquanto Deus não está no trono e não existe um rasgar, um abrir de si mesmo para experimentar tudo aquilo que Deus tem, tudo não prossegue dentro do grande propósito que Deus reserva e quer que a gente experimente junto a Ele, buscando a Ele, caminhando na direção e com Ele em todo momento. O outro ponto que eu abordo aqui para encerrar nessa noite é que a adoração quebrantada é ela que produz e manifesta a glória de Deus, e nós devemos pensar nisso. Na medida em que a gente reconhece a Deus, que a gente se rende a Ele, que a gente se quebranta, que a nossa atitude é mudada, aí sim, a partir daí a gente vai experimentar de uma forma maravilhosa, envolvente, comprometida e submissa a manifestação da glória de Deus. A gente vai ser palco para a beleza, para a atuação da presença de Deus, de uma forma com a qual nós vamos estar submissos e vamos participar maravilhosamente desse processo. E isso, irmãos, é perfeito, porque foi para isso que Deus nos criou. Isaías 43 fala isso, sobre esse fato de termos sido criados para a glória de Deus. Efésios 1 ressalta sobre isso, porque Ele nos fez para viver essa realidade, para sermos adoradores dEle. Nós fomos feitos para sermos adoradores de Deus, mas quando nós seguimos por um caminho próprio, um caminho de altivez, um caminho segundo os nossos próprios desígnios, quando nós queremos estar no trono das nossas vidas, nós não experimentamos a grandeza do que Deus tem a fazer, nós não nos lançamos aos passos do que Deus tem a realizar, porque estamos de alguma forma criando outros ídolos conforme as nossas próprias mãos, e não experimentamos a grandeza do que é a vida que manifesta a glória de Deus. Irmãos, eu trago aqui uma ilustração que eu acho que ajuda a gente a concluir bem esse tema nessa noite. É a ilustração de um marceneiro que, em meio aos seus muitos trabalhos, ele decide fazer uma cadeira. Ele tem uma casa, ele tem uma varanda bonita, ele quer colocar essa cadeira lá para que quando ele tem um tempo ele possa descansar naquela cadeira. E ele então pensa, pense comigo, ele tem a casa, ele tem a varanda, ele tem a madeira, ele tem o tempo para fazer essa cadeira junto da madeira que ele tem o conhecimento de como fazer essa cadeira, ele tem a pretensão de como essa cadeira deve ser, ele tem o propósito para o qual ele quer destinar essa cadeira, que é o propósito do seu descanso. Então ele faz a cadeira como ele quer que essa cadeira seja, uma cadeira para a qual ele possa descansar. E uma vez que tudo isso acontece, nós alcançamos o sucesso da cadeira. Qual é o sucesso dessa cadeira? A cadeira fica pronta, a cadeira fica perfeita, a cadeira fica impecável. Ela é colocada na varanda, e o marceneiro, quando tem do seu tempo livre de descanso, ele vai e senta-se nessa cadeira. Ele balança, ele repousa bem e feliz, porque essa cadeira ela é um sucesso, é uma cadeira que atendeu ao seu propósito. E note que o sucesso da cadeira é ela ter atendido ao seu propósito de oferecer descanso ao marceneiro que pensou, que teve o material, que se dedicou, que construiu, que arquitetou toda essa cadeira. O sucesso da cadeira é ser o assento de conforto, de prazer, de descanso para o marceneiro que fez a cadeira.
O sucesso dessa história é o marceneiro, que é o mentor e protagonista de toda a história. É ele que se senta na cadeira. Não é a cadeira que se senta no marceneiro. É assim que se trata. O sucesso da cadeira é que ela foi criada para algo e ela é perfeita naquilo para o qual ela foi criada. Nós devemos pensar que Deus criou o homem para adoração, para ser um verdadeiro adorador, para alguém que adore segundo a verdade de Deus, adore no coletivo, adore em espírito, venha quebrantado adorar, e quando ele vive todas essas expressões do que a adoração deve ser, ele produz, ele mostra a glória de Deus para os que estão perto, para aqueles que estão ao seu redor, e esse é o grande êxito do homem que foi criado para ser um adorador. Deus nos criou, irmãos, para sermos adoradores como Ele quer, estando Ele no trono, não nós. O projeto original é Deus no trono e o homem submisso, o homem se relacionando com Deus, o homem feliz porque está junto de Deus, o homem pleno porque afinal de contas ele se relaciona com Deus, ele está totalmente envolvido, comprometido com Deus, ele é submisso a Deus. Esse foi o projeto original do qual Deus criou para que nós vivêssemos, e esse é o projeto do qual nós devemos viver na nossa vida, na nossa caminhada. Então pense na sua vida, meu amado irmão, nessa noite. Pense no adorador que você é, e a primeira pergunta continua ecoando nesses domingos que temos pregado e falado sobre tudo isso. Quem está no trono do teu coração? É Deus mesmo como Ele deve estar, ou será que você de alguma forma insiste em estar lá e de alguma maneira estabelecer deuses que não devem estar lá? Essa pergunta deve calar no seu coração. Deus, como marceneiro, Ele permitiu que tivéssemos vida, que Ele não fôssemos qualquer ser, mas tivéssemos a capacidade de adorá-lo, de vivê-lo, de manifestar, de brilhar a glória dEle, e Ele quer que a gente viva isso. Não há algo mais profundo e especial do que estar na presença de Deus, caminhando com Deus, experimentando o Senhor, conhecendo, ouvindo dEle. A gente se achegar a Ele, querer ouvi-lo, querer entender o que Ele tem a dizer, querer participar do que Ele tem a nos dar, ter a nossa atitude mudada porque encontramos com Ele, estamos suscetíveis a sermos transformados por Ele, crendo que isso é o melhor que pode nos acontecer. Porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele quer nos abençoar. Pense na adoração que você vive, que você experimenta. Pense se você é essa pessoa que se achega a Deus quebrantado. Tenta se enxergar dentro dos muitos exemplos e questões que a gente refletiu nessa noite, se ao buscar a presença de Deus, seja no coletivo do comunitário que reunimos, seja no teu particular, se há no teu coração esse quebrantamento de querer ouvir a Deus, de querer conhecer mais e mais da grandeza de Deus, mais adorá-lo, mais reconhecê-lo como o supremo de tudo, e ter prazer em permitir que toda a sua vida esteja envolvida com Ele, não apenas uma parte, não apenas alguns dias, algumas horas, alguns momentos, algumas circunstâncias, algumas ocasiões, alguns temas, mas em pensar em falar assim: Deus, eu sou um adorador, eu estou diante do Senhor, a minha vida é para Ti, eu tenho prazer em ter o Senhor presente, manifestando, me abençoando em cada espaço da minha vida. Por isso que eu estou aqui, eu quebranto o meu coração, eu esvazio de mim mesmo, eu quero ouvir a Tua verdade que vai nortear a minha vida, eu quero ser tocado no profundo do meu interior, do meu Espírito, eu quero experimentar isso com a igreja, eu quero viver tudo isso, porque eu quero mostrar a Tua glória, porque a Tua glória eu quero que ela seja manifestada na minha vida como alguém que está totalmente participante disso, envolvido nisso, alguém que quer viver tudo isso de mais maravilhoso que o Senhor tem a realizar. E eu sei que, estando o Senhor no trono do meu coração, eu rendido a Ti, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é profundo e é do jeito que o Senhor quer. Deus quer abençoar muito a cada um de nós, irmãos, mas nós temos que trazer o nosso coração quebrantado e dizer: Pai, eu quero Te ouvir, eu quero ouvir Tua verdade, eu quero cada vez mais me comprometer com o Senhor, me envolver contigo. Eu estou aqui para que o Senhor reine sobre a minha vida, sobre os sonhos meus, porque eu entendo que tudo vem de Ti, tudo passa por Ti e deve terminar
em Ti, tudo é para a Tua glória. É por isso que eu estou aqui para exaltar o Senhor, é por isso que eu estou aqui para adorar o Senhor com todo do meu ser. E a partir disso, essa experiência de caminhar adorando a Deus, ela se torna maravilhosa, profunda e transformadora. Quanto mais nós adoramos, mais transformados somos, mais conhecemos e experimentamos de quem Deus é. Feche os seus olhos nesse instante. Enquanto eu oro aqui, pense na sua vida e permita que o Espírito Santo te abençoe, mostrando aonde na sua vida precisa ser diferente. Senhor Deus, nós estamos aqui buscando, Senhor Deus, juntos ao Senhor nessa oração, mais uma vez a Ti, clamando pela Tua sabedoria sobre as nossas vidas, sobre os nossos dias. Pai, nós olhamos aqui, ó Pai, para esse importante tema. Nós abrimos a Tua palavra, Senhor Deus, nós nos lembramos de versículos, textos da Tua palavra que mostram o quanto o Senhor quer nos abençoar, o quanto o Senhor quer nos visitar na medida em que nós, verdadeiros adoradores, estamos cada vez mais perto de Ti. Mas estamos perto de Ti porque temos reconhecido, ó Pai, que o trono do nosso coração é o lugar onde o Senhor se assenta, onde o Senhor está. E nós nos colocamos a nos abrir mão de nós mesmos, a experimentar, ó Pai, ouvir mais e mais a Tua voz, sermos conduzidos pelo Senhor, abençoados por Ti, em deixar e permitir que tudo de fato siga o curso de ser transformado, porque o encontro de adoração é um encontro de transformação, Pai. Ao reconhecer a Tua grandeza, ao reconhecer a Tua supremacia sobre tudo que tem a ver com a nossa vida, o nosso todo, ó Pai, se rende ao Senhor, e áreas, questões, situações que precisam diferentes se encontram com a oportunidade de serem diferentes, quando o Senhor Deus se põe a ouvir ao Senhor, quando se põe, ó Pai, a querer entender, ó Pai, tudo o que o Senhor tem para nós. E assim, ó Pai, é assim que a gente adora mais e mais, é assim que a gente manifesta a Tua glória mais e mais nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Pai, abençoe todas as nossas vidas dos que estamos aqui nessa noite participando desse momento, refletindo sobre essa mensagem. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor se alegre com a nossa adoração. Queremos que o Senhor maravilhosamente, ó Pai, governe os nossos corações, ó Pai, em todas as coisas. Que o Senhor realize Teus propósitos. Que o Senhor, ó Pai, nos leve pelo caminho das Tuas promessas. Queremos cada vez mais estarmos comprometidos com a Tua verdade, abrindo mão de qualquer coisa que esteja enraizada de nós mesmos nos cursos das nossas vidas. Queremos estar submissos a Ti, Senhor Deus. Queremos estar, ó Pai, ligados a Ti diretamente, como Jesus nos permitiu nos achegar a Ti por meio do sangue dEle. É assim que nós queremos estar, ouvindo, nos nutrindo, sendo abençoados na Tua presença para manifestar a Tua glória. E que nenhum de nós aqui seja, ó Pai, omitido desse compromisso, desse propósito, desse chamado para a vida. Mas que cada um de nós aqui busque desesperadamente, ó Pai, mais e mais disso da sua vida, se quebrantar na Tua presença, para Te adorar, Pai, mais e mais em espírito e em verdade, junto do Teu corpo, junto da Tua igreja, junto da comunidade, ó Pai, dos Seus, e assim a gente mais e mais brilha a Tua glória, manifeste a Tua beleza a todos, porque isso é abençoador, isso é o que o Senhor, Deus de amor, quer para nós. É por isso que nós buscamos e oramos por isso nessa noite. É assim que nós oramos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém.